Olá, estamos no segundo dia da semana do WhatsApp. Esse é o terceiro podcast a respeito do pastoreio infantil. Hoje eu quero falar sobre alienação parental. Olha só, alienação parental ou alienação, dentro do campo jurídico, é a prática que caracteriza-se como uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, que ela é produzida ou induzida por um dos pais, ok? Que vai o quê? Vai tirar realmente a visão que essa criança tem sobre o outro pai. E quando a gente leva a pensar sobre alienação dentro do campo religioso, eu quero te convidar agora a refletir quantas vezes eu e você já não usamos alienação parental para impedir com que as crianças se acheguem a Deus, né? Deus é a figura de pai supremo que o homem, qualquer indivíduo tem. Deus é o nosso pai, um pai perfeito, amoroso, que coloca limites, mas também um pai que depositou na vida de cada filho seu a graça imerecida. Eu quero te convidar a, quando você abre a sua Bíblia, medita em Mateus 19:14, que vai dizer palavras de Jesus. Deixe vir a mim as crianças e não impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes delas. E muitas vezes nós trabalhamos com crianças e nós exigimos que as crianças tenham comportamento iguais dos adultos. Então, quando nós olhamos para a criança, muitas vezes, nós falamos assim: olha, se comporte-se. Aqui eu gosto de criança comportada. Primeiro, nós sabemos se a criança sabe o que é se comportar. E outra coisa, quando você fala sobre comportamento, sobre um bom comportamento, o que é ter um bom comportamento? É ficar calada? É ficar imóvel? É uma criança que ela se sujeita a qualquer coisa que você fale? Então, primeiro defina o que é bom comportamento para você e depois certifique que os seus alunos, as crianças do ministério o qual você ministra, sabe o que você espera delas. Mas antes disso, nós temos a grande possibilidade de, quando a gente tem um mau comportamento dentro da sala de aula, do Ministério Infantil, é a gente usar sempre o problema para promover uma experiência. Então, a partir do problema que eu tenho, ele é o ponto de partida para que eu possa promover uma experiência apresentando Deus para as crianças. Então, se eu tenho um problema de indisciplina, como que eu vou poder usar a indisciplina para glorificar o nome de Deus? Então, eu vou começar a estudar sobre a obediência, eu vou buscar na palavra as ferramentas, porque eu sei que a necessidade das crianças é realmente aprender a ser obediente. E a gente tem que aprender sempre nas esferas. Então, primeiro eu tenho que ser obediente. Se o meu problema é de indisciplina, o que eu preciso? De obediência. Então, primeiro eu preciso ensinar às crianças a ser obediente para Deus, depois para os seus pais e depois para os outros. E a gente pode usar esse esqueminha que eu estou ensinando para vocês em qualquer tipo de problema que nós vamos ter no nosso Ministério Infantil. Agora, nós temos que ter muito, mas muito cuidado toda vez que nós usamos Deus para separar as crianças dele. Como assim? Quando você fala assim, Deus fica muito triste com você. Deus, ele está muito zangado, está decepcionado. E a gente usa Deus, às vezes, como uma ferramenta para condicionar a criança naquilo que eu e você desejamos. Então, nós temos que ter cuidado toda vez que nós usamos e falamos no nome de Deus para com que a criança. Porque às vezes a gente faz uma alienação espiritual. Nós realmente trabalhamos no psicológico da criança uma imagem distorcida de Deus. Então, a criança, quando falar de Deus, ela vai lembrar de um juiz que está pronto para punir. É alguém realmente duro de coração, um carrasco, né? E como muitas vezes a gente fala assim, se você não ficar quieto, você vai sair dessa linha. Então, todas as vezes que nós estamos fazendo isso, nós estamos usando das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos, para o quê? Para separar Deus pelas crianças. E na verdade é o contrário. Uma criança indisciplinada, que é o exemplo que eu citei aqui,
É uma criança que ela precisa ainda mais da graça de Deus e da misericórdia de Jesus. Ela precisa ainda mais desenvolver o domínio próprio que está realmente defasado na sua formação espiritual. Porque se a palavra de Deus fala, conforme Lucas, que o crescimento infantil deve ser em estatura, graça e conhecimento, ele está trabalhando nos três aspectos integrais. Estatura é no físico da criança, ela tem que se desenvolver. Graça vai falar realmente da graça diante de Deus e diante dos homens. A graça vai falar da sociedade, no sentido da sabedoria que essa criança tem, de saber fazer boas escolhas. E conhecimento vai falar realmente daquilo que ela conhece sobre quem o criou, sobre realmente o que ela sabe da Bíblia, o que ela sabe dos preceitos. Se nós usamos a Bíblia como nosso manual de fé, como estão essas crianças quando saem do ministério infantil? Então, você tem que entender o seu papel de não alienar elas diante de Deus, mas aproximar. Então, o papel do ministro de criança, do pastor de criança, é aproximar a família e a criança e também aproximar a criança de Jesus. Então, nós temos esse desafio, não é um desafio fácil, não é um desafio que tem uma receita pronta, é um desafio que você tem que estar disposta a gastar tempo na vida daquela ovelhinha. Então, muitas vezes nós queremos pregar para multidões, que o nosso ministério cresça de forma numeral, mas será que as crianças que hoje nós temos ali estão sendo amparadas, tratadas, cuidadas? Será que eu e você hoje realmente nós aproximamos as crianças de Deus ou nós estamos alienando as crianças de Deus através de um conhecimento raso teológico, através de uma falta de preparo e também através realmente de ameaças psicológicas a respeito de quem Deus é? Cabe a reflexão hoje.